ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Isso foi o rei que falou? Foi o rei que falou. Esse é um anúncio que o rei fez na cidade. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal, que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, como de costume, vamos ao versículo 1. A gente vai aos poucos entender o texto. E aí, depois que entendermos o texto, vamos fazer uma aplicação para o nosso dia. É interessante porque, quando a gente olha a cronologia das pregações, lá atrás, lá no início, quando a gente começou o Sermão do Monte, Deus já tinha uma conta que nem mesmo eu tinha feito. Eu não tinha feito uma conta de 4 meses que a gente ia fazer tal sequência. A gente foi ao Sermão do Monte, no tempo que tinha que ser o Sermão do Monte. Quando acabou, nós tínhamos 4 semanas, né? Então vamos, Deus, sentir de Deus, vamos ver Jonas, 4 capítulos, a gente vai. Mas é interessante que o texto que antecede o Curacanos é um texto de um evangelismo de Jonas. E um dos mais bem-sucedidos da Bíblia. Só que é interessante, queridos, porque o capítulo 3 é muito curioso. Jonas, no início, recebe a palavra e faz. Depois eu tenho a resposta da cidade e o resultado daquilo que a cidade fez. Só que eu preciso entender, queridos, você pode ir ao versículo 3, que a Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. O texto original de Jonas, ele é em hebraico. Ih, pastor, lá vem você falar com as palavras diferentes, falar umas coisas diferentes. Não. Eu digo que é em hebraico porque o hebraico ele não é tão rico de vocabulário como o português e o grego. Literalmente tem menos palavras. Então, alguns textos, nós temos 2 possibilidades de interpretação, porque ele podia ser usado para 2 coisas. Eu brinco que falo assim, olha, o pastor entrou na igreja e a manga caiu. Não dá para saber que manga eu quero dizer. Foi a manga da camisa que desdobrou e caiu ou a manga fruta? Não sabemos. Só o contexto vai representar o que disse antes, o que disse depois, se era a manga da camisa dele que desdobrou e caiu, se rasgou, ou se estava com a manga. Só que no hebraico, por ser um vocabulário menor, eu tenho mais nesses momentos. O versículo 3, fica-se a ideia desse termo, uma cidade muito importante diante de Deus. Se seria muito importante de valor, que a cidade de Nínive tinha valor aos olhos de Deus, ou valor porque Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias andando para ir de um lado ao outro para atravessar. Era uma cidade que tinha cerca de 120 mil pessoas. Isso no período de Jonas. Pensarmos numa cidade com 120 mil pessoas há 2.000 e provavelmente 2.600 anos atrás, é uma cidade muito grande. Nínive era uma das mais importantes cidades do Império Assírio. Império esse que seria um grande dominador de povos e destruiria Israel do norte. Mas só quando o senhor fala Israel do norte? No período do filho de Salomão, Israel, que era um povo só, se divide em 2 grupos. Israel do norte e Israel do sul. Israel do sul é o Israel que a gente chama mais de Judá, onde tem o rei Ezequias, rei Josias, onde tem o profeta Isaías. E Israel do norte, onde vão ter outros reis, onde vai ter a cidade de Samaria, aonde vai ter o rei Acabe, o profeta Elias, Eliseu. Então Jonas, ele é de um contexto desse grupo de reis idólatras.
um povo muito idólatra, que vai ser destruído pelo Império Assírio. Eu estou contando tudo isso porque Jonas tinha um motivo de não querer pregar em Nínive. Ele não era um rebelde. Gente, vamos parar de pensar. Jonas, ele recebe um convite de Deus, um Deus que ele conhece. A gente sabe que conhece porque semana passada vimos a oração dele, ele conhecia Deus. Ele recebe uma palavra de Deus e recusa fazer. Para alguém recusar uma ordem clara de Deus, tem que ter um motivo muito forte. Não que justifique, mas tem que ser um motivo muito forte. Não é simplesmente, eu não acordei muito bem, estava com um torcicolo no pescoço, aí eu olhei para cá e fui para... Não é. O que fez Jonas não querer pregar em Nínive? Uma das teorias e uma das ideias mais claras ao ver o texto é que ele estaria pregando ao maior inimigo. Ele literalmente estaria pregando para um povo que queria destruí-lo. Pensa comigo. Você está em guerra, você tem um povo que quer te destruir. Se a principal cidade deles se converte, eles não vão morrer. Se eles são destruídos, você perde, ou seja, o seu inimigo perde a principal cidade em guerra contra você. Há um espírito patriótico, há um princípio de sobrevivência, há quase um desejo de defender o que ele tinha como padrão. E Deus mandou você vai lá pregar. Uma vez ele resistiu, pastor. Claro. Estava tendo conflitos. Porque o Império Assírio, que é o império onde a cidade de Nínive faz parte, ele é o império que ele vai começar uma série de combates ao redor das suas fronteiras para manter o território. E depois ele vai crescer. E um desses povos que ele vai atacar é o povo de Israel. Eu vou tentar trazer para os tempos de hoje. Imagina essa guerra que a gente está ouvindo falar, por exemplo, da Ucrânia contra a Rússia. Ou o Hamas contra Israel, que são vizinhos praticamente, territórios colados, e a guerra é diária, a hora um avanço. Então imagina esse clima de guerra. Aí Deus vai num russo e fala, vai lá e prega para que se salve o povo lá de Kiev, lá da Ucrânia. Ou para um ucraniano, vai lá e prega a salvação em Moscou. Ou então vai para alguém de Israel e fala, agora vai lá na principal cidade, ou centro ocupacional pelo pessoal do Hamas, os que estão destruídos, e prega. De início você também seria resistente, calma aí. Se duvidar, formava um barco para fugir aí também. Entende? Não é. A gente lê o texto, às vezes a gente lê o texto de forma muito romântica. Como assim? Eu leio sem entender que isso era uma realidade como a gente vive hoje, de guerra. Mas Jonas escolheu viver o que Deus mandou ele fazer. Só que é curioso também, se nós olharmos, que Deus está mandando um profeta pregar para um povo que destruiria no futuro o povo de Israel, que destruiria, que era um povo idólatra, um povo imoral, um povo que não acreditava no Senhor. Tanto que só veio acreditar porque Jonas pregou. Então Deus manda para que homens e mulheres dele preguem para outros que nem acreditam nele e são idólatras. O texto de Jonas, querido, ele não é só um texto bonito, que é citado por Jesus, porque Jesus cita Jonas para representar a própria morte e ressurreição dele. Que assim como Jonas foi para o ventre da terra, ou, no caso, para o ventre do peixe, ele também ficaria 3 dias e retornaria. Mas Jonas é um livro que nos mostra o anseio de Deus de levar a salvação a todos os povos. E é isso que a gente tem que conversar hoje. Um Deus que tem uma salvação para todos os povos. E olha que aplicação incrível que nós temos para o dia de hoje. Se Deus é um Deus de todos os povos, Ele é um Deus que quer alcançar a nossa rua, quer alcançar a rua à direita, a rua à esquerda, as casas de pessoas que estão afastadas dele, mas as casas de pessoas que têm outra fé, outra doutrina, como eu ouvi, não, eu tenho outra doutrina. Então, pessoas que dizem ser irmãs, mas não aceitam a nossa oração, como eu ouvi, não, já tem um grupo que ora por mim. Pessoas que não quiseram dizer o nome. Tem gente que falou, não, você pode orar, mas não diz, só vou dizer o meu nome. Pessoas que diziam, eu não tenho tempo para te receber. E de noite? Não, de noite eu fiz outras coisas, eu não tenho tempo. Mas Deus quer alcançar todas elas. E também as pessoas que de coração quebrantado receberam uma oração de tempo, conversaram fora de casa. Deus é Deus de todos os povos. Então nós vamos ler esse texto
meditar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que é muito interessante é que o fato de alguém ter recusado Deus no passado não o exclui da possibilidade de ser transformado pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito é lá no final da Bíblia, tá? Brinco que é no bloco do T, porque está tudo perto. Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Joga no final da Bíblia. Achou um T? Procura por ali que você vai achar Tito. Tito 2:11. O nome da carta é Tito, porque Paulo escreveu para Tito, um pastor. Ele era pastor na cidade de Creta, uma cidade grega, cidade muitas vezes conhecida. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar de Creta. Você já ouviu falar daquela história do Minotauro lá, do homem que é homem reitor, passa em filme? Então, que é dessa cidade. A Bíblia diz no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Algumas versões diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então pensa, interpretação textual. A graça de Deus se manifestou salvador apenas a alguns homens? Não. Apenas a um grupo muito específico? Sim ou não? Você estava cantando mais alto. Sim ou não? Não. Apenas a comunidade evangélica cura? Apenas a rua Santo Antônio? Não, a todos. O que isso me mostra? É que há um elemento fundamental de Deus, que talvez Jonas tinha dificuldade de entender, não porque Jonas era cabeça dura tão somente. É porque entender a graça de Deus depende muito do lugar que você está sentado na cadeira. Quando é você que está sendo alcançado pela graça, você corresponde com muito amor. Você gosta de uma graça que te alcança. Agora, quando é o seu inimigo, a pessoa que te fez mal, o cara que te ofendeu, é estranho. Puxa, ele reagiu com tanta facilidade, e agora ele está sentado junto comigo, e depois de 3 meses ele é meu líder, e agora ele ocupa uma função na igreja, o pessoal tem que saber qual é o passado desse. Incomoda. Quando é para pregar para a sua família, que você ama e você pensa, essa pessoa está facinha, você vai. Mas quando é para aquele membro da família que é o mais carrancudo, que você sabe que vai dar trabalho, você... Entende? A graça de Deus é para todos. A graça de Deus, ela não é seletiva por nenhum critério. É quase como uma piscina ambulante. Entrou, está dentro. Agora, existe uma forma de se permanecer na graça, entende? Nós confundimos isso. Porque permanecer na graça é diferente de entrar nessa graça. O fato dela se manifestar salvadora a todos não dá a todos uma credencial no céu. Não, aí é outra coisa. Eu preciso saber como entrar na piscina, saber boiar, saber sobreviver. Mas a graça se manifesta salvadora a todos. Então agora vamos voltar em Jonas. Vamos voltar em Jonas. Porque a graça de Deus, que é para todos, era também para o povo de Nínive. E Jonas demorou a entender. Mas quando ele entendeu, ele viveu esse propósito. Mas a graça que é para todos não exclui a justiça de Deus. Como você pode ler no finalzinho do capítulo 4. A Bíblia diz que Jonas começou a percorrer a cidade e pregava o seguinte: em 40 dias Nínive será, em sua versão destruída, diz outra palavra aí, subvertida, perdida, aniquilada, dizimada. Em 40 dias Nínive seria destruída. Pensa comigo, o que Jonas pregou? Destruição. Jonas não chegou para a cidade e falou: queridos, Nínive, estou aqui falando que daqui a 40 dias vocês vão ser salvos, tá? Não. Ele apresentou a justiça de Deus. Olha, vocês são pecadores, idólatras, vocês estão perdidos e vão ser destruídos.
Mas a reação de Nínive me ensina que a graça pode ter uma resposta até de quem você menos espera. Pastor, como é que ele se converteu? Estou falando, você disse que eu Pode perguntar, todo mundo, sinal, fica à vontade. Como é que ele se converteu tão rápido? Então, essa é uma boa pergunta. O que faz que uma cidade inteira se converta muito rápido? Paulo diz tem um texto que a gente usa geralmente, nós usamos, quando a coisa está feia, aí Deus muda. Vê se não é assim, por exemplo, você estava cheio de problema, longe de Deus, sem emprego, sabe? Afastado de Deus. Aí Deus vai e se revela a você. Aí você vem na igreja e vai dar esse testemunho. Aí você conta todos os problemas e fala assim, ó, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual é a ideia desse texto? Aonde havia uma grande quantidade de pecados, a graça de Deus foi ainda maior. O que acontece em Nínive? Jonas passa pela cidade e prega a destruição a Nínive. Prega que seria destruída. Quando o povo ouviu isso, eu tenho que entender que o nome do Deus Jonas era de alguma forma conhecido de longe. Esse Deus, porque eles ouviram isso e creram. Eles literalmente creram. Então eu tenho um evangelismo em massa de uma cidade gigantesca que creu de fato que seria destruída. Por quê? Porque esse povo estava longe de Deus. Esse povo tinha noção de que estava longe de Deus. São pessoas que, ao ouvirem serem confrontados com a própria vida, perceberam que mereciam a destruição. E aí, num desespero, tomam uma ação que eles conheciam, era comum no passado, nesse tempo. Que quando você estivesse em luto, você usasse roupa de saco, ou quando você percebesse que Deus fez algo contra você, e você interpreta como maldição, e você quer se posicionar de uma forma quase desesperada, você usava esse pano de saco, cabeça ao pó. Então era uma situação de humilhação, de se sujeitar. A cidade inteira reage. Então eu fico imaginando, queridos, porque Jonas vem andando. Provavelmente não tão bonito. Jonas está dentro da boca do peixe, lá da barriga do peixe, por 3 dias. Imagina como é que estava Jonas. 3 dias sem sol, ácido correndo, roupa, ele devia estar cheiroso, hein? Rosinete fez na cara assim, nem se ele ganhasse o sorteio de Boticário Natura do show de talento dava jeito. Nem tanto. E ele passando, pregando, ó, em 40 dias vai dar errado, vai ser tudo destruído. E passando. Eu imagino que as pessoas começam a ouvir essa mensagem, e aí eu tenho um agir poderoso de Deus, e as pessoas começam a, meu Deus, eu sou pecador, vou ser destruído. A única alternativa é se eu me render a esse Deus. E aí começa a cidade a se movimentar, chega até o rei. Então é um evangelho que prega até a classe mais simples e a alta nobreza, porque chega ao rei. E o próprio rei, ao ouvir a proclamação que vinha sendo dita. E não está dizendo que é Jonas que prega para o rei. A notícia do evangelho chega ao rei. E ele vai e entra no desespero. E no versículo 7 faz uma proclamação. Como representação, ele fala, pessoal, bora, veste saco, jejum. Quem sabe se Deus perceber uma mudança em nossa vida, um arrependimento. Ele usa até o termo, né? Ele não mude de ideia. E a Bíblia diz que Deus muda de ideia. Problema teológico. Como assim Deus muda de ideia? Esse é um texto muito importante. Porque a gente admite que Deus não erra e Deus não muda, não é isso? Não há variação nem mudança. A Bíblia não se contradiz. Só que eu tenho que entender que quem escreveu a Bíblia, ou as pessoas que foram usadas, cerca de 40 autores, são seres humanos, inspirados por Deus. Mas se eu chamasse, por exemplo, Vitória, você fala, senta aqui, Vitória, escreve aí, de forma detalhada que eu vou te contar. Escreve aí, vai. A criação foi assim, 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 assim. Vitória ia usar a linguagem que ela tem acesso para representar as minhas palavras. E aquilo que fosse muito complexo, ela ia representar naquilo que ela tivesse acesso. Se eu pedisse para cada um contar uma história, seria assim. Então, quando o autor de Jonas vai escrever e escreve Deus mudou de ideia, ele está se referindo à própria ideia do versículo 2 que disse
ou que apresentam uma mensagem contra Nínive. No versículo 2, Deus queria destruir Nínive. E agora Deus salva Nínive. Mas entende que essa interpretação de que Deus queria destruir Nínive, porque a mensagem do Evangelho nem sempre é positiva. Ela gera um confronto, ela gera um conflito. Ela é contrária ao seu estilo de vida, ela mexe com a estrutura. Quem olha de fora fala, olha, o cara foi ali para destruir e levar juízo para aquele cara. Mas quando eu vejo daqui a um mês que ele se transformou, eu vou interpretar essa palavra como, opa, ele foi levar transformação. É um ponto de vista. E a forma que o autor, e não só aqui em outros textos, representa essa mudança de uma ação de Deus, que na verdade não é uma mudança da ação de Deus, mas é o verdadeiro cumprimento do que Deus queria para Nínive, é que Deus mudou de ideia. Mas não é uma mudança de ideia. É porque nós representamos isso como mudança de ideia. Mas a leitura certa seria: se cumpriu a vontade soberana de Deus, e o povo de Nínive se converteu e foi salvo. Queridos, isso deveria nos fazer ter esperança que se formos para a rua e somente disséssemos uma frase, olha, Jesus transforma todas as circunstâncias, as pessoas podem começar um movimento nesse bairro e dizer, se nós mudarmos. Mas talvez a gente não tenha a mesma fé de um Deus que salva os povos. E a gente seleciona o grupo que a gente prega. Talvez, pela sua própria humanidade e limitação, quando foi dando 7h40, você começou a pensar, rapaz, se me atenderem, eu vou falar o mais rápido que eu puder, que eu tenho que terminar a rua. Se a pessoa foi ignorante, eu encurto a mensagem. Se você conhece a pessoa, então você já reage diferente. Eu tenho esse ponto, né? Eu não conheço as pessoas da rua. Eu conheço, eu conheço o país, óbvio, né? Mas grande parte eu não conheço. E as pessoas não me conhecem, né? Comentei até com o professor Edson hoje, geralmente quinta-feira, quando eu estou aqui, a professora Marta também chega mais cedo, eu chego mais cedo aqui, 3h30, 4h, por aqui. A gente vai na padaria, eu compro os cocos, compro pão. E aí, tenho feito percurso, eu sempre falo com as pessoas, não, boa tarde, tudo bom? Aí hoje eu estou voltando, encontrei com o Renato, quem estava, acho que ela estava na hora, né, Renato, que é o irmão que já esteve aqui e tudo mais, e passei perto de outra família, e aí a senhora, eu vou falar, o Renato fala assim, e aí, pastor? Eu falo, fala, meu querido, tudo bom? Vou lá, falo com ele, aí a senhora do lado, dona Neiva, ela fala assim, o senhor é pastor, porque eu queria saber onde o senhor mora. Pensa, eu estou passando na rua já 3 vezes. Toda semana eu ia me ver na rua. Falei, esse menino passa aqui. Mora aqui na rua, é novo? O senhor é o pastor? Eu falei assim, sim, pastor, e aqui, ó. Na Curá conheço. Eu queria saber, eu fiz elogio, graças a Deus. Agora esse é o ponto. Ela fala, não, porque o senhor desse sempre fala com a gente de forma educada, queria saber se o senhor mora aqui. Agora pensa se fosse o contrário. E se eu passo na rua toda semana de forma ignorante, não falo, dando mau exemplo, jogando lixo na rua, dando chute nas coisas, isso também ficaria para ela como mensagem. Mas eu tenho que entender que esse Evangelho de Cristo pode salvar pessoas de todos os tipos, basta que eu anuncie, que eu tenha coragem para pregar. Deus salva todos os povos, salvou o nosso povo. Então existe salvação, queridos, para políticos corruptos, existe salvação para quem tem outras religiões, existe salvação para quem está afastado, existe salvação para criminosos, existe salvação para todo tipo de gente que aceite reagir à mensagem do Evangelho. Aleluia. Você não precisa ter medo disso. Não tenha medo da reação. Às vezes a gente pode ler e falar, caramba, o pessoal que é inimigo se converteu, né? Mas Deus agiu de forma misericordiosa e salvou Nínive. Salvou Nínive. Através da vida de Jonas, através da própria cidade que foi correndo a informação. Agora, vou fazer uma pergunta a você. Quem aqui já foi em Nínive hoje em dia? Quem aqui já viu um Instagram sobre Nínive? Quem aqui já viu assim, rota de viagem, Nínive? Nínive não existe mais. Existe um outro profeta na Bíblia chamado Naum. É um outro profeta, depois você pode ler com calma.
E Naum, ele é um profeta que vai pregar sobre a destruição de Nínive. Ué, como é? Pastor, calma aí, vai, pastor. Quer dizer, então, que Jonas pregou a salvação e Naum pregou a destruição? Sim. Ó, vai um pouquinho para frente, eu acho que é Miqueias, depois já é Naum. Capítulo 2. Só andar um pouquinho. Miqueias, depois é Naum. Capítulo 2. A minha Bíblia tem título. Aí a minha Bíblia diz assim, ó, a queda de Nínive. Naum são, acho que é 100 e poucos anos depois. Depois de Jonas. Aí minha Bíblia começa assim, ó. O destruidor avança contra Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque os saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. O capítulo 3, versículo 1, aí a Bíblia tem título, é assim, ó, a ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o golpe dos cavalos e os carros que vão saltando. Versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Ué, mas o que aconteceu? Nínive não... Ela não se converteu? Acontece que, por incrível que pareça, levantou-se uma geração após aquela que se arrependeu, aquela que aceitou Jesus, aquela que se converteu, mudou de vida. Veio uma outra geração que voltou à idolatria, voltou às práticas erradas. É a geração que destrói o povo de Deus. E essa geração vai ser destruída. Nínive não existe mais. Isso me abre um alerta que é o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a própria Nínive que deu fruto de arrependimento. E aí, se você voltar a Jonas devagarinho aí, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Há um testemunho de Deus de que Nínive, no período de Jonas, não foi destruída, ela se converteu, ela abriu mão da idolatria. Só que passou o tempo, Nínive voltou à sua cultura anterior, voltou às práticas anteriores. Uma nova geração se levantou, se corrompeu novamente, viveu da idolatria, ela brincou com a graça de Deus, ela brincou com a paciência de Deus, ela brincou com a mão de Deus, e Deus veio e falou: tudo tem limite. Você novamente vai contra o meu povo? Já parou para pensar então que a solução era: Deus quer alcançar todos os povos, inclusive o império mais tenebroso que assombrava Israel naquele momento, alcança uma das cidades mais importantes, se transforma, é convertida, mas ela não vive isso, ela não proclama essa salvação, e o império assírio não aceita Jesus como Deus, ele não se transforma, não semeia na próxima geração, e aquele mesmo povo que testemunhou a graça de Deus, agora testemunha o juízo e é destruído, e Nínive é destruída. Deus dá uma oportunidade, a graça de Deus quer transformar, mas como eu disse, reagir à graça é viver diferente. Então, o que hoje em dia abre de alerta? Primeiro, existe salvação para casas que são como Nínive, mas existe também a possibilidade de pessoas viverem um relacionamento falso com a graça de Deus, uma transformação que não gera raízes, um fruto de um ano, um fruto de 6 meses, que se eu não cuidar, eu posso vir a ruínas. Você conhece pessoas que já congregaram, já participaram, e hoje estão totalmente afastadas. Pessoas que as raízes não se conectaram a Deus. Isso quer dizer, querido, que o Cura Campus não é só uma experiência de evangelismo para fora, mas é a consolidação do evangelho para dentro. Aleluia. A Cura não pode ser um lugar que, quando faz aniversário de 12 anos, transforma a rua. Mas no aniversário de 25 anos, as pessoas passam: olha, aqui havia uma igreja que fechou. Ah, pastor, isso não acontece? Acontece. Muitas e muitas e muitas
nominadas, chamadas igrejas, se fecham. Isso significa que nós precisamos estar de olho. Nós estamos numa semana de vigilância, nós estamos de olho em tudo. A coisa aperta, mas você está vendo proposta, está vendo evangelista, está ouvindo, está orando. E dia 11? Nem vou tão longe. E no domingo, no dia 10, que não teremos a EBD de manhã, porque você vai estar vendo o sábado. Se você não prestar atenção, você faz o domingo, você faz um monte de coisa, vai para outro lugar, se afasta, não volta domingo à noite, fiz minha parte. Cuidado, querido. É constância, é permanência. Então nós temos que ter essa atenção, porque Nínive foi destruído. E aí, essa é uma coisa que é interessante, porque no final das contas, Jonas não pregou a destruição de Nínive, e ela foi destruída. Não foi em 40 dias. Levou-se um pouco mais de tempo para que Nínive fosse destruída. Oi? Na geração seguinte. Então, no final das contas, até mesmo aquela fala de destruição de Nínive se cumpriu. Mas nós temos que ver a oportunidade que a graça de Deus deu a uma cidade idólatra. Então, queridos, existe uma oportunidade para pessoas que vão ser alcançadas amanhã. Pessoas que serão alcançadas no sábado. Crianças que vão vir aqui para brincar. Vão vir brincando. Aí vai ter uma musiquinha, né? Vai ensaiar uma musiquinha. Eu vou cantar de noite. Aí vão vir, aí vai vir um pai. Pessoas que não vão vir, queridos, mas que aceitaram receber visita depois. Pessoas que não aceitaram, pessoas que não virão, mas receberam um bom dia, uma boa noite, um abraço. Pessoas que estão vendo pelas redes sociais o que está acontecendo, falando, que povo maluco, está indo para a rua todo dia à noite. Nós estamos testemunhando do Evangelho e vamos continuar, porque essa vontade de alcançar os povos é do Senhor. Nós vamos continuar o movimento de, assim como Jonas, sair de dentro do peixe para alcançar pessoas na cidade, sair de dentro do prédio para alcançar pessoas na cidade, sair das nossas casas para alcançar pessoas de outras casas, abrir mão de conforto, do nosso tempo. Poderíamos estar essa semana fazendo outras coisas, poderia ser um sábado de lazer, a gente parar, vamos ter o nosso lazer, mas há serviço no reino, mas não pode parar no dia 9. Se o Cura Campos parar no dia 9, voltar daqui a 6 meses, nós estamos falhando. Vai vir período de férias. E aí? Vai virar Nínive? Vai se corromper, idolatria? Você vai brincar? Ou você vai manter sério? Mesmo meio ao Nínive. Eu vou para a praia, minha família vai para a praia, lá eu não consigo vir ao culto aqui domingo, mas lá vai se tornar um lugar de adoração? Ou vai se tornar Nínive? Você vai como missionário? Você vai fazer diferença na sua casa? Você vai se posicionar diferente? Você vai dialogar diferente? Você vai ser um Jonas? A graça de Deus se manifesta em Salvador a todos. Não tenha medo de se posicionar. Existem frutos que nós olhamos hoje como coisas cotidianas. Pessoas que estão aqui dentro, que você olha e fala, que bom que fulano está aqui. Que se você souber a história de décadas, e mais de décadas, de anos por trás, de anos dessa graça dialogando, anos de luta, anos de pessoas batalhando em oração, para que estivessem aqui, você fala, nossa, eu não sabia dessa raiz, dessa história por trás. Então, se houve anos de história para que nós estivéssemos aqui, gerações que se perderam até que um se levantou, pessoas que entenderam a graça de Deus, não pode parar em nós. Deus quer salvar os povos, Deus quer salvar a nossa rua, Deus quer salvar o nosso bairro, Deus quer transformar a realidade desse bairro, Deus quer transformar a realidade das crianças que vão nessa escola, dos vizinhos, Deus quer mudar o negócio, como funciona o Lava Jato, a padaria, as organizações aqui ao redor, Deus quer mudar aquilo que nós podemos alcançar, Deus quer, isso acontece através da igreja. Deus não colocou a cura aqui por acaso. Enquanto estivermos aqui, faremos diferença. Se um dia Deus tirar a cura desse lugar, a cura vai estar em outro lugar, viverá e fará diferença em outro lugar. Mas enquanto estivermos aqui, pagaremos o preço para fazer a diferença. Queria te convidar a ficar de pé.
E aí eu vou te convidar a fazer um exercício de memória. Não faz tanto tempo. Naturalmente, quem não fez, eu vou dar um outro exercício. Ó. Quem esteve segunda ou terça aqui, vai lembrar de uma casa que foi desafiadora. Talvez você não lembre o nome, talvez você não lembre como é que foi, mas uma casa que foi desafiador. E às vezes desafiador, querido, não é que te recusou, não. Às vezes desafiador é que quando você conversou, ela aceitou todas as orações, mas a situação de vida dela estava difícil. Então é um desafio também. Mas uma casa que não aceitou, eu lembro daquela moça, descreve, se você lembra o nome, você lembra o nome. Se você não esteve nesse momento de visita, você vai lembrar de uma pessoa que você sempre reparou que é resistente ao Evangelho. Você conhece alguém que é assim? Resistente, cabeça dura, rígido, que claramente diz não, ou que se afasta toda vez que Você sabe alguém assim. E essa pessoa hoje é o seu Nínive, é a sua Nínive. Então você vai começar a se posicionar para levar transformação a essa cidade, a essa pessoa. Então feche seus olhos e comece a orar por essa pessoa, essa cidade de Nínive. Essa pessoa que está imersa numa idolatria, imersa numa dificuldade, imersa em raízes onde o pecado tem travado e que ela precisa ser arrancada desse lugar de pecado. Essa pessoa que estagnou, ou essa pessoa que se afastou do Senhor, essa pessoa que ocupou o lugar onde Jesus está reinando com outro tipo de coisa, que está permitindo que a si mesmo seja um ídolo, que o dinheiro seja um ídolo, que outros deuses sejam um ídolo, que a ignorância seja um ídolo, que o medo seja um ídolo, que um familiar seja um ídolo. Comece a interceder por essa pessoa que disse não, essa pessoa que não quis uma oração, essa pessoa que não quis uma visita, essa pessoa que não quis receber o Evangelho, que disse não à primeira oferta da graça do Senhor. Comece a pedir por novas oportunidades, comece a pedir por um novo momento de estar com ela, para que a igreja esteja com ela, para que ela escute, para que ela tenha tempo para receber a graça antes que venha o dia mau. Meu Deus! Comece a orar pela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa que sempre nega, que dá o pior testemunho, que zomba do Senhor, a pessoa da sua família, que toda reunião da família se posiciona contrário ao Evangelho, a pessoa da sua família que parece que ri do Senhor. Comece a orar por ela é a sua cidade Nínive nesse momento. Precisamos de pessoas que se coloquem na brecha, intercessores. Todo grande avivamento começa com um movimento de oração. Corações precisam ser quebrantados. O agir de convencer do pecado é do Espírito Santo, mas Ele convidou a igreja, Ele deu poder à igreja, Ele capacitou a igreja, Ele deu liberdade e autoridade quando disse: aquilo que vocês conectarem serão conectados no céu. Ele que deu poder à igreja quando disse: vocês são embaixadores. Da mesma forma que vocês foram reconciliados com Deus, eu os envio para reconciliarem como se eu mesmo estivesse reconciliando. Você recebeu o poder do Senhor para conectar tudo aquilo que se perdeu e foi destruído pelo pecado. Se pessoas nessa rua foram destruídas pelo pecado, Deus te deu o poder de conectar. Se a sua casa está sendo destruída pelo pecado, Deus te deu o poder de fazer a diferença. Se o seu relacionamento familiar, se o seu casamento, se o seu namoro, se as suas amizades, Deus deu poder para reconectar. Se há uma casa resistente que fecha as portas, Deus abre qualquer porta. Basta que você participe, basta que você continue. Se não foi um dia, vai ser uma semana. Se for 10 anos, estaremos orando. Nós vamos semear, nós vamos trabalhar. Continue orando, querido. A gente tem desistido muito rápido de oração. A gente tem sentido dor no joelho muito rápido de oração. A gente tem valorizado muitos movimentos, muitas estratégias. Pouco oração. Nós temos que ir mais fundo. Temos que mergulhar mais em oração. Só conquistaremos grandes coisas em oração. Apenas quando a batalha chegar em outro nível. Senhor, nós entendemos que só poderemos fazer a diferença para essas cidades Nínive, essas pessoas perdidas e totalmente destruídas pelo pecado. Quando nós fizermos a diferença, quando nós acessarmos um lugar espiritual, onde liberamos bênçãos nessa família, onde usamos a nossa boca para abençoar, onde usamos aquilo que nos conectamos ao Senhor para declarar sobre outras vidas.
Então nos leve a um lugar de profundidade, aonde temos uma relação com o Senhor, e onde nós somos empoderados, uma adoração que gera em nós um conhecimento e intimidade que nos preenche do Teu Espírito, para que o Teu Espírito jorre através de nós, para que o Teu Espírito se multiplique através de nós, e aonde a água da vida passar, haverá vida, mesmo que antes fosse morte, haverá vida, mesmo que antes sejam ossos secos, serão restaurados, mesmo o mar que era morto, haverá vida, mesmo o deserto, haverá fontes e rios, haverá flores. Nós acreditamos num Deus que restaura a sorte, um Deus que transforma, um Deus que livra do cativeiro, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que cura qualquer enfermidade, um Deus que destrói qualquer ídolo, um Deus que leva salvação a todos os povos, um Deus que alcança todas as casas. Nós acreditamos num Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. Então nos ensine, Pai, a trazer o Senhor como aliado na guerra. Porque se o Senhor estiver numa batalha conosco, nós temos certeza de vitória, Pai. Abençoe, Pai, as casas que foram resistentes, ou que a história delas tem tanto do pecado entranhado que para se livrar é um processo. Abençoe essas cidades, Nínive, que cada um se lembrou, mas também aqueles que se lembraram de alguém no trabalho, um familiar, um amigo, alguém que por anos tem sido alvo de oração. Que o Senhor dê força e revele que no seu tempo acontecerá, Pai. Não permita que o nosso tempo, a nossa pressa, impeça a sua vontade de acontecer no tempo perfeito. Continue nos dando força, nos suprindo, nos levando a um propósito diferente, a uma vida diferente. Porque nós sabemos que o Senhor quer salvar todos os povos, todas as casas. Então use a nossa vida, para que a graça do Senhor seja manifesta salvadora a todas as casas dessa rua, a esse bairro. Nós mudaremos toda uma cultura desse bairro através do Teu Espírito. Nós mudaremos toda uma forma de pensar nesse bairro, uma forma de se relacionar, Pai. Nós geraremos sementes geracionais, as próximas gerações serão diferentes por aquilo que estamos fazendo hoje. As casas serão diferentes, as crianças que sairão dessa escola aqui da frente serão diferentes. A forma de pensar e de reverenciar e de priorizar o Senhor será diferente. O entendimento de cada vizinho nosso sobre o poder, amor e graça do Senhor será diferente. E começará em nós. Nós seremos aqueles que multiplicaremos uma transformação e um relacionamento com um Deus que cura, que ama, que acolhe. Uma graça que transforma. Continue conosco. Temos muito para fazer nessa semana, mas temos muitos para fazer no ano que vem, nos próximos anos, até que o Senhor volte, o Senhor nos mude de localização, mas como igreja viveremos essa identidade onde estivermos. Muito obrigado por tudo. Continue a cuidar de nós, porque dependemos da Tua graça. É isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, não